Bem, na aula de hoje vamos tratar a respeito de John Locke, especialmente no tocante à filosofia política de John Locke e a respeito do liberalismo político, que foi a vertente filosófica fundada pelo pensador inglês. Então, tratamos a princípio de entender quem foi John Locke. John Locke foi um pensador inglês que viveu no século XVII, foi profundamente importante e influente para a história da filosofia pelas suas contribuições, principalmente à teoria do conhecimento, em que fundamentou a chamada teoria empirista, e também por suas contribuições à filosofia política, já que é considerado o fundador do liberalismo político, importante vertente teórica da filosofia. O liberalismo político de John Locke está sistematizado em torno de algumas ideias, entre as quais poderíamos destacar a defesa pelos direitos fundamentais do gênero humano. Bom, Locke usava a expressão sociedade civil para se referir àquilo que mais ou menos entendemos hoje como Estado. O Estado ele é constituído, segundo John Locke, para garantir os direitos fundamentais das pessoas, bem como delimitar a atuação do poder político exatamente para não violar os direitos dos indivíduos. Dessa forma, o liberalismo é uma doutrina política que justifica a legitimidade do Estado, ou, em outras palavras, fundamenta as razões do porquê o Estado existir, tendo por foco os direitos dos indivíduos. Então, um dos focos do liberalismo político é a garantia dos princípios naturais e inalienáveis da liberdade e da propriedade privada, que são direitos, segundo John Locke, constitutivos dos seres humanos. E, em segundo lugar, o Estado deve ter poderes limitados, exatamente para não ferir aqueles direitos inalienáveis, ou seja, liberdade, vida e propriedade privada. Para entender melhor como funciona o liberalismo político pensado por John Locke, é importante compreender a concepção de natureza humana e, posteriormente, identificar quais direitos fundamentais estão ligados a ela. Bem, John Locke compreendeu que todos os seres humanos são dotados de uma razão natural e de liberdade. Razão e liberdade são universais, visto que são atributos inerentes a todos os seres humanos, e que esses atributos tornam cada ser humano igual um ao outro. Locke concluiu que todas as pessoas podem ser autônomas justamente porque podem fazer uso da razão e acessar a lei natural, isto é, acessar as regras normativas que devem orientar racionalmente o comportamento humano. De acordo com Locke, seres humanos são naturalmente livres, iguais e racionais, porque exatamente têm o mesmo conjunto de direitos naturais. Todas as pessoas têm o direito de ajuizar por si que ações estão ou não de acordo com a lei natural. Bem, John Locke ele é considerado um pensador justnaturalista, uma vez que acreditava que há um conjunto de leis naturais que podem ser acessados pela razão. A lei natural possui algumas características que listaremos a partir de agora. Então, a primeira característica é que a lei natural, como o próprio nome já enuncia, é dada pela natureza. Segunda característica, a lei natural é racional porque é descoberta apenas pela razão, porque agir contra a lei natural significa agir contra a racionalidade. Nesse sentido, a lei natural não é artificial, não é meramente estabelecida por uma convenção humana, mas antes é uma lei necessária que acompanha a natureza humana. Terceira característica diz respeito à ideia de que a lei universal, de que a lei natural é universal porque é comum a todas as pessoas. A lei natural é ditada pela razão. Violá-la significa agir irracionalmente. Além disso, a lei natural é universal porque é comum a todas as pessoas, já que todas as pessoas são dotadas de racionalidade. Então, todo mundo, a rigor, pode acessar a lei natural por intermédio da razão, que é um dos atributos da natureza humana, segundo Locke.
E como falamos anteriormente, a lei natural independe de convenções sociais. A existência dela se impõe por meio da razão, por meio da natureza. A partir de agora, entramos na questão chamada de contratualismo, que é uma tese da qual defendeu John Locke. Locke esteve alinhado ao chamado contratualismo clássico, porque pressupôs filosoficamente o cenário hipotético do estado de natureza, onde o ser humano expressa espontaneamente sua natureza, e o cenário da sociedade civil, constituída por meio de um contrato social entre as pessoas. Nesse primeiro cenário hipotético, pensado pelos contratualistas, e aqui especialmente o John Locke, no estado de natureza, não existe sociedade organizada politicamente e, portanto, não há leis registradas, não há polícia, tribunais, etc. Os indivíduos são norteados pela razão, e a razão, por sua vez, faz com que as pessoas tenham ciência de que devem respeitar direitos naturais. Esses direitos, contudo, não são registrados em um código, mas são implícitos. Assim, Locke entendeu que há três direitos naturais: o direito à vida, portanto, o assassinato e o suicídio seriam práticas antinaturais e irracionais; direito à liberdade, portanto, é antinatural e é irracional escravizar pessoas ou querer ser escravizado; e, finalmente, o direito à propriedade privada. Propriedade privada é uma noção mais ampla de John Locke, visto que, além de bens materiais, o ser humano também é dono de sua própria vida e dono de sua própria liberdade. Em poucas palavras, o ser humano adulto é dono de si mesmo. Locke sinalizou para o fato de que o que justifica o ser humano ser dono de bens é o trabalho realizado para a aquisição dos objetos. Por isso é justo que um homem diga que uma propriedade específica, como um terreno ou um sapato, é sua, pois ela advém de seu esforço, do seu trabalho, do seu suor.